Tem novidade? Tem, abre aspas para o @Cruzeiro no ex-Twitter, agora conhecido como X. O Cruzeiro informa que chegou a um acordo com o atleta Dudu para a rescisão imediata do vínculo contratual entre o atacante e o clube estrelado. Em resumo, Dudu não é mais jogador do Cruzeiro, agora é oficial. Estamos acompanhando ao longo do dia lá no nosso site, tatiaesporte.com.br, aqui na nossa programação também. Já era esse o caminho, já era essa a história aguardada, era alguns detalhes burocráticos a serem resolvidos, em especial quanto à multa rescisória. Chegaram a um acordo, o contrato dele era até dezembro de 2027, é uma história que tinha como muita expectativa o retorno de um cara que foi formado no clube, que quase voltou no ano passado e deu uma confusão danada lá no Palmeiras e acabou não voltando. Ficou para esse ano, ele voltou e tá fora o Dudu do Cruzeiro. Mais cedo no nosso site, há cerca de 1 hora, trouxemos uma informação de que ele receberia em torno de 12 milhões de reais por essa rescisão contratual. A multa rescisória estava na casa de 60 milhões e o Dudu e seu empresário pediam 28. Então o Cruzeiro conseguiu um acordo para reduzir essa história toda. Seguimos acompanhando para saber o próximo passo. Pois é aí que eu ia chegar com você, porque o próximo passo que Simões me disse aqui agora há pouco é que ele pode pintar do outro lado da lagoa. Pode pintar no Atlético e aí... o que o Atlético tinha em mãos? Bom, você pode conversar com o empresário, pode conversar com o atleta, pode conversar com quem quiser. Mas se ele não rescindisse o seu contrato, não adiantava de nada. Agora o Dudu está fora do Cruzeiro. Então, a partir daí, quem quiser contar com o Dudu tem liberdade para isso. Estamos acompanhando, vamos seguir em cima disso. Henrique André tá ali na redação. Nosso Rubem Júnior na cobertura do Cruzeiro hoje também para mais detalhes. E já no YouTube Tatiá Esporte às 4 horas tem o Goleada pra gente seguir repercutindo e trazendo mais detalhes também. Mas a notícia factual de agora é que Dudu não é mais jogador do Cruzeiro. Isso é fato resolvido. E se tiver alguma outra novidade, você chega aqui para me contar. Com toda certeza. Obrigado, Cirilo. Valeu, tamo junto. Porque, sejamos honestos, até hoje... Quem tem a segunda oportunidade? O Matos. Eu acho que ele merece. Uma segunda oportunidade? Sim. Não que ele vire o cara que manda no Cruzeiro de novo. Mas aí eu vou perguntar. Mas eu digo como um diretor de futebol. Mas aí, que é o que ele tá fazendo hoje. Mas aí eu pergunto a você. Quando eu te contratei para ser o CEO do clube. Galante, CEO do clube. O CEO do clube tem um salário correspondente à importância do cargo que ele ocupa. Hoje ele é... um diretor de futebol. Um mero diretor de futebol. Sim. Eu sei que não há essa de redução de salários. Mas vale a pena continuar pagando o mesmo valor para ter apenas um executivo lá dentro? Hoje, dia... 2 de maio. 2 de maio. Aliás, aniversário da minha filhada Carol. Beijo pro Carol, o padrinho que chama. Dia 2 de maio. Hoje, eu daria uma segunda oportunidade. Mesmo que seja como um diretor de futebol. Agora, qual é o argumento que até agora eu não entendi para você dar o segundo oportunidade? A gente chegou a ter dúvidas sobre esse elenco, ou a capacidade desse elenco. Eu não cheguei a cravar que esse elenco era ruim, mas a gente chegou a ter dúvidas sobre a capacidade desse elenco. E eu acho que a gente tem visto hoje que esse elenco tem capacidade. Ele só estava em mãos erradas. Entendi. E isso também é equívoco dele. Porque ele era o cara para buscar os treinadores, ele era o cara para demitir os treinadores. Eu acho que ele demorou a demitir o Diniz. Mas qual é hoje o real papel que ele tem dentro do Cruzeiro de um que não é o CEO? De um diretor de futebol. Um diretor de futebol tem menos capacidade, menos poder do que um CEO. Só executa o que vem de cima. Ele não planeja nada mais lá. Não, ele ajuda no planejamento. Não. Ele executa, Thiago. Não. Ele executa. O planejamento todo é feito hoje pelo Léo Jardim. O Léo Jardim chegou para ser técnico, hoje ele é um CEO. Hoje ele é um manager, técnico, né? Que é o que o Vanderlei vendia na década de 2000. Hoje ele coordena tudo. E essa mudança se deu por uma enorme corrente de ações dele dentro do clube. Mas que levaram os donos a imaginar que não, realmente é melhor entregar o clube na mão dele aqui. Mas eu acho que o Matos, ainda sendo esse cara, ele merece essa chance. Exceto que apareça algo que fala, não, Thiago, você tá errado. Então, beleza. Aí, não dá, se desgastou demais, tira. Beleza, aí tudo bem.
Mas até hoje não tem nada que Cara, se você olhar não pelo lado abone empresarial, nessa- você tem que analisar e ver o seguinte: esse cara tá ganhando quanto? Ele tá fazendo o quê? Vale a pena eu ter esse custo? Ele tá me dando Sabe retorno, por que que benefício? vale, Breno? Se não vale, então, cara, tira e Uma segue coisa a que vida. não dá pra Não tirar dá do também ficar Alexandre só é com a network. grife, porque Não, é o Alexandre não dá. Matos. Não, Não não, dá, não. Uma não coisa dá, que não dá pra não tirar dá. dele é network. É um atleta. Tudo bem, Aí, sabe o que vai mas por acontecer? que o Você network põe- dele não funcionou pra montar um time mais decente? O time não é decente? Nós Não, estamos não, falando não. aqui que o elenco é bom? Eu tô falando de um elenco com tantos erros assim. Eu acho que o grande erro dele Mas foi não- na comissão técnica. Eu vinha batendo nessa tecla. Mas a dificuldade dele pra gerir todas essas situações, porque agora depois Ele de uma errou na comissão vitória, técnica, ele depois de errou uma no Diniz. vitória, de uma sequência de vitórias, vai ser muito fácil apontar e dizer, não, ele não errou tanto assim, né? Porque os resultados mudam patamares, inclusive de avaliação. Sim, mas ele errou no Diniz. E errou em algumas peças do elenco. Isso é óbvio. Mas Quando a gente olha pro O Dudu, Lautaro, esse custo que vai ficar pro eu não Cruzeiro é acho que o dele. Dudu tenha sido um erro, mas o Não é, não? Valu, o Valu vai entender o que eu tô pera falando. aí, pera Porque o aí, Valu, Thiago. por exemplo, foi o único aqui que chegou. Não, o erro do Dudu, gente. Você me desculpa. E eu entendo quando Thiago, o Valu diz que não, 1.8 que ele tem contrato responsabilidade até o final nisso de também. 27. Mas o erro é do Dudu, gente. O Dudu, pra mim, tecnicamente, ele ainda te entrega. Tanto é que, pra mim, ele estava entregando. Só que o Dudu tem um problema. Como é que eu vou te dizer? Um problema comportamental que o atrapalhou. O problema, nesse caso, é do Dudu. O Valu não o exime de culpa por isso, mas eu o eximo. O Valu já falou isso aqui diversas vezes. Cá pra nós, velho. Você entende futebol. Se ele entregasse, você acha que o Abel não ia fazer nenhum tipo de Mas problema pra ele sair do Palmeiras? O problema do Dudu é comportamental. Sabe o que aconteceu no Dudu no Palmeiras? O Dudu chegou num momento do Palmeiras em que ele achava que ele era maior que a presidente. Tanto é que ele escreve lá, o VTNC Leila. E depois ele alega que é vir E trabalhar aí no o Cruzeiro trouxe esse Assim, jogador desculpa. e o atleta tá querendo levar esse jogador. Isso é, Eu acho que é o uma problema bomba do Dudu é relógio. comportamental. Ontem a Se torcida ele do com as Cruzeiro, inclusive, pessoas no certas- estádio, cantou, né? Ei, Dudu, vai trabalhar no Cruzeiro. Então, eu acho Esse que é as querendo de pessoas, volta? eu acho que as pessoas, eu acho que com as pessoas certas ao lado dele, ele pode render mais. Mas enfim, só pra concluir aqui a questão da segunda oportunidade, eu acho que o Alexandre hoje merece a segunda oportunidade dele. Acho que ele cometeu alguns erros. Eu posso citá-los aqui, o Peralta é um erro, o Lautaro é um erro. Veja bem, você está falando de erros cometidos com contratações de jogadores. Eu acho que também No tem dia a erros- dia dentro do clube. Aí eu já não tenho informação. Exatamente. A avaliação para ele ter perdido força no cargo não é só porque contratou bem ou mal, não. Eu posso... Então nós temos que ter esse cuidado na Mas, análise. mas então, como eu não tenho essas informações, eu vou em cima do que eu tenho, viu, HG? Então, aqui, ó, vou falar sobre a questão das contratações. Eu acho que ele erra em 3, 4 contratações e erra na manutenção do Diniz pensando nesse ano. Essa troca tinha que ter acontecido em dezembro do ano passado. Talvez não viesse o Leonardo Jardim, viesse outro nome. Mas pra mim essa troca tinha que ter acontecido no ano passado. Por exemplo, o Dudu é um cara que eu acho que não merece uma segunda chance. Por mais que eu o considere um bom jogador, por mais que eu o considere tecnicamente acima da média, o Dudu tem um defeito muito grave nesse Cruzeiro, que é a questão da insubordinação. E ele não foi insubordinado por uma vez. Ele é insubordinado quando ele pede a demissão do Leonardo Jardim ao presidente do clube, Pedro Lourenço. Ele é insubordinado no momento em que ele Será dá que ele foi entrevista- pedir a cabeça do treinador pro Pedro amando de alguém? Eu não tenho essa informação. Mas que ele pediu, ele pediu. Mas que isso é uma só- coisa só- que só- é muito, só- soa só muito uma estranha. última, só pra Ele não concluir deixa mesmo. ninguém falar, Não, tá é, Porque o insuportável. dia que o cara. Cruzeiro vence, a gente tá aqui perdendo tempo. Desculpa, com o Dudu e com o Matos, eu não tô conseguindo Faz entender. parte do sistema. Eu também acho que faz parte do ecossistema, então tá bom, Valor. então desculpa, E então. no dia, Vamos falar. e pra mim, no O dia, jogo da, fica no em dia da segunda- derrota. o jogo fica em terceiro plano. terceiro plano. Nós falamos do Nós jogo. ficamos Vamos. longo tempo Tá tudo falando bem, aqui. nós falamos do Tá jogo, tudo bem. Valorzinho. Isso Nós aí falamos é do jogo. ingratidão. Não, eu Tá acho tudo que- bem. Ingratidão. Tá, Não, eu vamos acho que você seguir. tá equivocado, Tá certo. cara. Nós falamos do Ingratidão. jogo, Não, muito. siga à vontade. E assim, e ele foi subordinado quando ele fala depois daquele jogo contra o Palestino. Então, pra mim, são duas coisas. Deixa eu... Ele foi muito... Ele tá resgatando jogadores de dentro do próprio elenco. É Porque isso, se a gente parar pra olhar, talvez 2 meses atrás, o Vidalva não tava jogando o que tá jogando, não seria uma Não, ninguém tava uma jogando o que tá novidade. jogando há 2 meses. O cara, o Fagner que tá na reserva, quando ele entra também, ele mostra Joga vontade. Então, assim, Joga hoje ele consegue. O Lucas Silva, até, sei lá, 3 meses atrás, ele era muito criticado. O Lucas 3? Silva entrou ontem em campo, uma das primeiras O ações. Lucas dele Silva tem foi quase um ano. Repara, né? passe de calcanhar que Mas, ele deu. pô, Ele joga muito Repara Ele tá a assim. mudança no estilo de jogo do Lucas Silva. Sim, Repara. Cara, ele não prende mais a bola. Não fica É aquele... tapa. Eu jogo- eu sai jogo dela rápido. dinâmica. Eu conheço um dos melhores amigos do Lucas Silva, tenho ótima relação com ele e tal. E eu falava, não dá mais, cara. Ô Léo, fala com o Lucas que não dá mais e tal.
E aí, no dia que ele voltou, cara, jogou pra cacete, foi o jogo contra o Bahia? Isso. Não, primeiro ele foi titular contra o São Paulo, né? Contra que São essa Paulo. turma começa a ser titular contra o Isso, São Paulo. verdade. E contra o Bahia é absurda. Contra o Bahia é absurdo. Aí ele dá 2 assistências. Eu cheguei no futebol ali na sexta. Falei, Léo, Acabou de chegar uma informação aqui interessante. transmita minhas sinceras desculpas ao Lucas Silva. Só podia ter criticado. Só dizer Chegou uma uma informação coisa interessante rapidão, que eu vou dar daqui a pouco. antes da informação, a variação. Ontem o Jardim, no momento com a bola, no primeiro tempo, ele coloca o Cruzeiro pra jogar com 3 atacantes. São 3 atacantes. É o Marquinhos pela esquerda, é o Caio Jorge pela direita, o Gabigol, o Romero é o primeiro volante, com o Eduardo e o Christian. Aliás, o Christian também é mais um jogador, né? Aí é onde o Christian, muitos tinham falado, onde está o Christian do Atlético Paranaense? É mais uma na conta do Jardim, né? Que tá desenvolvendo e tá fazendo realmente... E que passe do Gabigol pro Cara, gol do... ele baixa a cabeça. Ele conhece muito de futebol, Sabe que eu né, pensei gente? que ele durante o jogo, pela E TV... merecia ter feito o gol, teve bola Tava na lá trave no dele. estádio é diferente, mas pela TV, sem ver o replay, eu achei que ele tinha tentado bater e que o passe ia ser travado. É que ele baixa Só que a tem uma cabeça, câmera, né? Só que tem uma E ele câmera sabe. de trás do gol Que mostra, cara, que nitidamente. mostra claramente ele metendo um passe na medida. Agora, a frieza do Caio Jorge no não. corte. Tem condição. O Caio Jorge, 6 jogos, só pra finalizar da minha parte. Hoje você tá demais, Os hein? últimos 6 jogos. Tá bem Thiago Fernandes hoje, hein, irmão? Do São Paulo pra cá, 6 jogos do Cruzeiro, 5 gols do Caio Jorge. 1 bilhão, né, valor? E aquele amigo nosso? O HG, tem um amigo nosso. O HG Pactual, Escuta que essa, é o meu escuta banco, essa é boa. avaliou ontem. Eu faço avaliações no final de cada jogo. Mas aí fica fácil, mas a volatilidade do mercado, eu tô no mercado. É a bolsa, né? A HG Pactual, 1 bi de reais. Lembrando que o Caio Jorge... Aqui no meu vídeo ontem eu falei 1 bi de euros. O Caio Jorge fez... Já caiu de ontem pra hoje? Ele fez 23 Exagerei. anos esse ano, o Caio Jorge. Nós lembra com aquele amigo nosso, o que ele tinha falado mesmo? Ele tem um amigo nosso que... Caio Jorge e tal... Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Tá. Ele disse quando... Ali alguns... Cara, me desculpe, mas acho que o Caio Jorge pra mim é jogador nível Série B. Se você não contar quem é, eu vou contar. E eu encontrei esse amigo. Eu tava trabalhando, inclusive, ontem. Ele, na hora que ele me viu... Ele tava no estádio? Tava no estádio. Então ele viu o Caio Jorge perto? Viu. E o que ele fez? Cara, quando ele me viu, ele baixou a cabeça. E fez assim, eu tô com medo... Nome, senhores. Dê nome aos bois. Quer que pode contar? Pode do contar, que Deus Malu? possa fazer... Não, você pode... Eu não tenho nada a ver com... Nome Mas aos você bois. fala. Nome aos bois. Não, eu não tô... Não, eu não sou- Quem disse isso foi o senhor André Salles, editor dos Donos Olha da Bola. só, rapaz. Cara, um absurdo. André Salles, eu queria que você viesse aqui agora na rádio, eu sei que você tá aí embaixo aqui na redação, e viesse pedir desculpas ao Caio Jorge. Eu cedo meu microfone pra você. Que isso, hein? Daqui a pouco vamos ouvir o Léo Jardim, mas antes eu tenho só uma informação que acabou de chegar aqui. Mas se vocês forem... Que não é uma grande informação, mas com exclusividade aqui no Band News Night. Então só dá um créditozinho pra gente aí, mas se não quiser também não tem problema não, que já estamos tão acostumados. Eu recebi uma informação aqui de uma pessoa do Atlético. A pessoa do Atlético me informou que partiu do Cruzeiro um convite para que os 2 clássicos da temporada fossem 6-6 no Mineirão. O Cruzeiro propôs, não sei quem do Cruzeiro propôs, mas o Cruzeiro Pedrinho. propôs, Pode ser mesmo. né? Deve Ele ter é sido. fã disso. Propôs que os 2 clássicos da temporada acontecessem no Mineirão com 50-50 de torcida e pelo que me já consta, tá mais ou menos acertado no Mineiro, né? pelo Se que me fosse a final consta do que o Mineiro. Atlético não aceitou. Não? O que me chega de informação que aí eu perguntei, mas a informação partiu do Atlético agora, chegou pra mim. Eu falei, mas e aí? Não, a gente não tem interesse. Porque pro Campeonato Mineiro Seria estava totalmente maravilhoso, acordado né? que seria dessa maneira, né? seria Se fosse a final Atlético sensacional. Cruzeiro. Eu também acho. Sensacional. A polícia já deu o parecer de que não há problema com clássicos de 2 torcidas. A polícia já deu o parecer. Eu tenho inclusive uma mensagem aqui do Coronel Tante falando isso. Nós garantimos a segurança para 2 torcidas. Então partiu do Cruzeiro o convite para fazer os 2 jogos no Mineirão e essa pessoa do Atlético me disse que o Atlético a princípio, não tem interesse. Não sei se isso pode mudar O Atlético não tem interesse? Não, porque o Atlético Olha quem chegou. levar... Pode vir aqui. Pode vir aqui. Vem cá. Direito de resposta ao vivo. Direito de resposta. Eu cedo meu microfone. Vem cá, Pode vir no fica meu, aqui, pode vir no meu. Thiago Fernandes Eu aqui. levanto aqui, ó. Tá aqui, vem cá, pode vir. Histórico Sério? esse momento, hein? Senta aí. Senta aqui. Momento histórico. Tá com a camisa do Brasil, a nova camisa da CBF. Daniel Rosa, por favor, pode colocar o close nele aqui, ó. Vou até sair da imagem.
Fica à vontade. Olha, deixa eu tentar André, explicar. Eu tento explicar, porque o Valu foi jantado aqui, de umas coisas que ele não está conseguindo explicar também. Mas o que você tem a me dizer? Você viu o Caio Jorge assim, de muito perto lá ontem? Vi. 2 golaços, hein? Eu perguntei pra ele qual que ele achou mais bonito. Ele falou que gostou dos 2, mas que preferiu o segundo pela frieza na jogada, por ter deixado ali o zagueiro no chão, enfim. Mas o que aconteceu, Everton? O Caio Jorge chega e tem ali 8, 10 jogos muito ruins, né? Aí eu chamei o Valu e falei, cara, não vejo qualidades, valências para que esse jogador possa comandar o ataque do Cruzeiro. Acho que é um jogador que não tem nível para atuar pelo Cruzeiro. Não, você disse que ele era nível Série B, de quê? Por favor, senhor. Seja correto e honesto com o que você disse. Isso mesmo que ele falou. Mas aí, o Valu também vai conseguir me provar nesse caso. Esse erro eu já reconheci faz uns 6 meses. Tempo. Depois que o Caio Jorge desandou a fazer gol. O Valu tá puxando o saco do chefe, mas tudo bem. Mas aí, de fato, o Caio Jorge ele é um jogador que ele não é aquele centroavante, sabe? Parede, vai ficar fazendo ali, brigando com o zagueiro. Ele é um cara que tem outras valências. Ele é muito rápido, ele é oportunista. Enfim, um jogador que sabe se movimentar, sair da área. Mas a única coisa que eu tenho a dizer é, desculpa... Qual que é a câmera que tá? Tá em todas, né? Qual que é que desculpa, Caio Jorge, e que Deus tenha misericórdia da minha alma. Pera aí agora. É que o Valu foi jantado 2 vezes aqui. Uma delas até que o Galante... Eu não tenho essa maldade toda na cabeça. O Galante tem. O Galante é um cara irônico, mas uma ironia fina. O Valu brigou comigo, você sabe disso, falando que o Vidalba, lateral esquerdo. Eu falei, não é, zagueiro. Esquece. Qual é o melhor zagueiro do Cruzeiro hoje? Em atuação, Vidalba obrigado. Zagueiro, né? Beleza, Vidalba foi contratado pro Cruzeiro para ser zagueiro. Outra coisa, eu, assim como o Thiago Fernandes, a gente enxerga que um treinador tem muito mais do que 30% num trabalho. Muito mais do que 30%. Eles ficam nesse papo de 30%, entendeu? Só o Guardiola concorda comigo. Não tem problema. O Guardiola não é dono da verdade, eu vou ficar não. preocupado de você e o Thiago Fernandes não concordarem comigo. Imagina. O Guardiola fala isso pra ganhar grupo. Imagina se eu vou ficar preocupado com você e com o Thiago Fernandes quando eu penso igual o Guardiola. Então, muito obrigado. Tem quase 44 anos, ele não acha isso, ele faz isso pra ganhar grupo. O Guardiola, faz o seguinte, quando você for negociar a sua renovação de contrato, pede só 30% do salário, cara. Não vem com essa, não. Esse papo não engana ninguém, não. O treinador tem mais de 40%. A responsabilidade é toda. O Diniz pagou porque a responsabilidade dele era mais de 30%, tá? Então não vem com esse papo, não. Treinador, se você me disser que tudo que aconteceu no Palmeiras só teve 30% do Abel, eu sento nessa lata aqui, meu irmão. Para com isso. Me dê razão. Ou saia já do estúdio. O Wanderson é um super craque. É um cara assim, que mudou o Cruzeiro de patamar? Não. Pois é, ele é a única novidade no elenco do Cruzeiro desde a saída do Diniz e a chegada do Léo Jardim. Então, assim, o Gamarra a também, diferença de ter... tem o Gamarra. Não, tem mais novidades aí, André. Tem muito mais. Mas assim, no time titular... Tem aquele jogador chamado atitude, aquele jogador chamado postura, então, aquele jogador chamado união. A diferença de você ter um treinador, porque, sinceramente, o que o Diniz fez no Cruzeiro é uma coisa inacreditável. E aí o Leonardo Jardim, aos poucos, vai colocando a cara dele e mostrando um time que eu acho que dá pra definir em uma palavra, intensidade. O Cruzeiro é muito intenso. E aos poucos vai se encaixando, né? Obrigado, Pronto, André, pela sua humildade. Agora, desculpa. Quem tava no YouTube viu que ele ficou da cor da camisa, né? Total. Ontem eu tive que entrevistar o Caio Jorge e poderia ter pedido desculpa, mas aí fica o pedido hoje. André, fala o seguinte, passa lá na mapa do carro pra você vender seu carro até 60 minutos. Nada mais que... Aliás, nada mais não, pode até acontecer, mas a gente já vendeu o carro lá em 5 minutos. Você vai receber a melhor oferta e o pagamento é feito à vista. Isso é mapadocarro.com, é comodidade, segurança. A gente cuida de toda a burocracia. Você vai vender um carro que sair fazendo teste com um comprador que você sentar ao lado de que você não conhece? Nananina, não. Isso é Mapa do Carro, 991798000. Mapa do Carro, 991798000. Ou você pode acessar o mapadocarro.com. 11 horas, deixa eu só ouvir o Léo Jardim, pra gente também passar para o Atlético e dar uma projetada nos jogos do final de semana também. O Léo Jardim, exatamente depois do jogo ontem, em coletiva, ele falou sobre a situação, a vitória, as mudanças, enfim. Fala aí, Léo. Não, primeiro eu acho que nenhum jogador vazou o áudio. Pode ter uma influência de mudar aquilo que o grupo acredita. O grupo é uma corrente tão forte que
não é fácil um ou outro jogador mudar esta corrente. E esta corrente que está dentro do grupo é uma corrente positiva, que eu saliento, e eles têm mostrado dentro de campo e nos treinos também, têm mostrado essa força e esse coletivo. Com certeza às vezes não corre bem, falha-se passe e sofre-se golos, mas isso é a corrente. Como eu já vos disse, a gente está imbuídos de um espírito em que toda a gente tem o compromisso com o clube, o compromisso de suar a camisola. Primeiro vem a transpiração, para depois vir a inspiração. Tá aí, você falou que deu uma escapada da pergunta do Dudu, né? Ninguém perguntou diretamente sobre o Dudu, né? Falou assim, ele pode voltar a jogar, já que ele foi reintegrado ao elenco, já que ele tá treinando. Eu sei que ele não pode, tá? Mas acho que vale às vezes escutar isso da boca do técnico. Na única pergunta que o Dudu é citado, que é essa do Rafael, que o Rafa pergunta algo mais ou menos do gênero, o Dudu, alguns jogadores estão indo bem, e mesmo aqueles que estavam fora do time, que foram pro banco, o Dudu... Como superar essa situação, ainda mais depois do que aconteceu com o Dudu e tal. E aí ele dá uma fugida legal, mas eu acho que ele manda o recado assim mesmo. Quando ele diz que nenhum jogador pode ter influência, o poder de influenciar o grupo, ele manda um recado. A força de um jogador não pode ser o suficiente para mudar a direção e o rumo do que quer um elenco. É basicamente isso que ele diz. E aí pra mim fica nítido, mas muito nítido, que é uma pedrada. Ele pega uma pedra, como se aqui fosse uma pedra, e joga assim no Dudu. E não é a primeira vez, né? Porque quando na coletiva anterior ele disse sobre trabalhar com pessoas que têm honestidade intelectual, ele deu uma... Gente, por isso que quando o Dudu foi reintegrado, a gente falou aqui, reintegrar o atleta por questões trabalhistas, ele não joga mais no Cruzeiro. É por isso que a questão é muito além de, o torcedor perdoa, gente. A questão maior do Dudu não é fora dos... Quem tem que perdoar é o Jardim, né? Dos muros. Não, na verdade, não é só o Jardim, né, Thiago? Na verdade... Eu acho que o Jardim é suficiente. Pela força que ele tem no Thiago, Cruzeiro hoje. Por favor, a gente trabalha num grupo de pessoas. Você acha que o grupo olha bem? O Lucas Silva, e aí a informação, o Lucas Silva, que é um dos líderes, o Romero, o próprio Gabi, olham bem pra esse Dudu hoje? Mas querem esse cara... Você não acha que se parte do treinador... da corrente fraca... Mas você acha que se parte do treinador... é o elo da corrente fraca hoje. Já foi o Marlon, hoje é o Dudu. Só um ponto muito importante. Eu não sou favorável à reintegração do Dudu, tá? Eu entendo que o que ele fez com o Leonardo Jardim é algo muito grave. Mas se o treinador olha pra ele e fala assim, não, eu o perdoo, vamos trazê-lo de volta, vamos dar uma segunda chance, eu acho que todo o grupo abraça. Thiago, hoje o grupo confia e acredita no Jardim. Muito mais... Mas quem acredita no Dudu? Você acredita? Então, hoje eu não acredito no Dudu. Então esse é o ponto. O Cruzeiro pelo que ele fez com o treinador. Se o Dudu quisesse, eu acho que ele não quer, ele se sentaria, revisaria. Só que ele não quer. Nós estamos falando de insubordinação. Isso pra mim é algo grave, mas é muito gravíssimo. mais a respeito do Dudu, Thiago. Ele não quer, ele não tá afim, ele acha que tá com a razão. Não, então, eu sei que ele acha, mas assim, nós estamos falando de insubordinação, ele fique com a razão dele, porque o Jardim... O grupo de jogadores, o Pedro Lourenço, esses caras querem ficar com o trabalho de fazer o Cruzeiro continuar progredindo através de resultados e jogos na temporada. Essa é a questão. Não se trata de perdão. Não adianta pra mim, o elenco perdoa através dos líderes. O Jardim, o Pedro e o Dudu. O que ele quer? É que assim, ele não quer, vamos lá. Pra mim tá claro. Algumas pessoas na minha cabeça, algumas pessoas na minha cabeça, elas podem ter direito a uma segunda oportunidade. E vou citar nominalmente aqui no Cruzeiro quem eu acho que poderia ter uma segunda oportunidade. Um cara que eu critiquei, eu falei aqui na semana passada que até o tiraria, o Alexandre, acho que pode ter essa segunda oportunidade. O Dudu, eu não creio. Porque, sejamos honestos, até hoje... Quem tem a... Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!